Agora é a hora da verdade. O Trump prometeu um ataque hoje às 8 horas da noite, caso não consiga chegar a um acordo de cessar-fogo com o Irã. Kevin aqui, pessoal, e o Trump tem feito aqui ameaças fortes contra o regime iraniano. Ele fez aqui talvez uma das citações mais perigosas que a gente já teve desde o início do conflito. Ele falou que uma civilização inteira vai morrer esta noite para nunca mais ser reconstruída. Não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. E essa é talvez a maior ameaça que o Trump fez desde que o conflito começou. É o momento onde os mercados mais estão estressados com a possibilidade de uma escalada maior do conflito, de um ataque maior dos Estados Unidos contra o Irã. E a gente tem visto, as últimas notícias todas são de uma escalada ainda maior do conflito. Se a gente der uma olhada nas notícias mais recentes, teve esse ataque iraniano a Sabik em Jubail, que é uma petroquímica da Arábia Saudita. Então teve esse ataque que foi feito por parte do Irã nessa petroquímica, que é uma joint venture entre a Aramco e a Dow de mais de 20 bilhões de dólares. Também foram atacados aqui complexos da ExxonMobil, que é uma empresa americana de energia. Então a gente vê que existe uma série de ataques acontecendo por parte do Irã, e esse em particular ele é bem importante porque a Jubail ela representa metade da produção petroquímica da Arábia Saudita e mais ou menos 7% do PIB do país. Então, de fato, é um ataque bem relevante esse que o Irã fez na Arábia Saudita. Em resposta a isso, né, o Trump também tem feito ataques na ilha de Karg. A gente já vem falando dessa possibilidade dos Estados Unidos atacar a ilha já há algum tempo. Né? Agora, de fato, os Estados Unidos fez, ao que tudo indica, foram ataques a alvos militares. Né? Então a gente vê que os Estados Unidos atacou alvos militares e não os hubs, né, a infraestrutura de petróleo do Irã. E a gente sabe que a ilha de Karg é talvez o local mais estratégico, porque ele representa 90% das exportações de petróleo bruto do Irã. É daqui que está vindo todo o dinheiro. Então, obviamente, é extremamente relevante e estratégico para o Irã essa ilha. Se o Trump decidir, por algum motivo, atacar as infraestruturas de petróleo ou colocar boots underground na ilha, vai dar uma escalada bem grande para o conflito e colocar, obviamente, o Irã em uma saia curta. Esse talvez seja a maior vantagem que o Trump tenha nesse momento na guerra. O J.D. Vance aqui, inclusive, ele confirmou, né, os ataques, dizendo que, enfim, obviamente isso não muda nenhuma das estratégias deles, mas que eles confirmaram de fato que foram eles que atacaram as áreas militares da ilha. Então, uma série de notícias aqui que continuam, né, mostrando pra gente que o conflito ele escalou nesses últimos dias, nessas últimas semanas, tanto por parte do Irã quanto por parte do Israel e Estados Unidos. E a gente teve esse anúncio do Trump de que ele pretende atacar hoje às 8 horas da noite, caso não se chegue a um cessar-fogo. É verdade que a gente está tendo uma série de intermediações desse conflito. Então, o Paquistão ele soltou um comunicado, né? O primeiro-ministro do Paquistão, Sharif, ele soltou um comunicado solicitando que o presidente Trump estenda o prazo por mais 2 semanas e pediu ao Irã que abra o Estreito de Hormuz pelo mesmo período, apelando também por um cessar-fogo de 2 semanas em todas as frentes para permitir que os esforços diplomáticos em andamento alcancem uma resolução pacífica no Oriente Médio. O problema aqui é que, obviamente, você não está tendo uma ligação direta do Trump com alguém do regime iraniano para conseguir chegar em acordos, para conseguir conversar. O que você está tendo são intermediações. Então Omã, China, Paquistão, esses países em volta ou que têm algum tipo de interesse estão intermediando as conversas entre os Estados Unidos e o Irã. E aí, obviamente, isso leva uma dificuldade a mais para você chegar em um acordo, porque se você muda alguma coisa, se você tem alguma exigência, alguma demanda, se você não gosta de alguma coisa que está colocada no cessar-fogo, obviamente isso volta para o país, vai gerar de novo uma série de discussões e aí você tem, obviamente, um período maior para conseguir chegar numa solução pacífica. E a gente não está tendo isso, né? E o que todos os países aqui estão pedindo vamos cessar fogo, vamos esperar, vamos tentar chegar numa solução antes de que isso escale mais, que isso piore. E a gente não sabe exatamente qual vai ser a decisão do Trump hoje. O Irã já se mostrou solícito em fazer esse cessar-fogo, mas os Estados Unidos ainda não trouxe nenhum comunicado. O mercado, obviamente, ele operou o dia inteiro hoje no negativo, na expectativa de que hoje a gente pudesse ter um ataque, e ele recuperou aqui ao longo do dia, né, colocando provavelmente aqui algum tipo de intenção de que o Trump ele pode voltar atrás e dar um taco aqui nesse momento,
dar algum prazo, estender o prazo dele em relação aos ataques. Você vê que o S&P chegou a cair aqui praticamente na manhã inteira e ao longo do dia ele foi se recuperando conforme essas notícias dos intermediadores do Paquistão, do Omã, tentando chegar aqui à possibilidade de um cessar-fogo entre os dois países. Nesse momento o S&P ele voltou aqui a negociar próximo dessa média de 200 períodos, que tem sido uma resistência forte desde que o conflito iniciou, e a gente pode estar na beira aqui de ou colapsar, caso de fato o Trump ataque e escale de novo o conflito, ou aqui pode ser o momento que o S&P consiga superar essa resistência e volte a negociar patamares mais altos, acima da média de 200, e comece a se recuperar caso a gente alcance um cessar-fogo. A gente também tem aqui um gráfico bem interessante da BCA, que me chamou bastante atenção, que eles fizeram um estudo aqui para tentar avaliar quais são os momentos em que o Trump costuma ter um taco. Então esse indicador da BCA é um indicador de dor do Trump. Tá? Então seria um indicador de dor política e econômica do Trump para a gente tentar entender quando ele está em um desvio padrão ou 2 desvios padrões, o Trump pode estar muito perto de dar um taco. E ele é baseado aqui tanto em retorno do S&P e nos yields de 10 anos dos treasuries americanos, em taxas de hipoteca, que obviamente deixam o crédito mais caro e aumentam a dor política do Trump, em futuros da gasolina, aprovação presidencial. Eles colocaram todos esses indicadores juntos aqui para tentar estimar mais ou menos quando o Trump pode estar com essa dor política no máximo. Então a gente vê que lá atrás, no Liberation Day, ele chegou perto de um desvio padrão, que foi quando o Trump deu aquele primeiro taco, e ao longo aqui de todos esses períodos, você tem vários momentos onde esse indicador começa a ter um estresse maior e o Trump vem com algum tipo de taco, ele volta atrás na decisão dele. A gente teve o maior nível desse indicador na semana passada e ele ainda está em níveis relativamente altos, o que indica que o Trump está mais propenso nesse momento a adiar, a dar um taco, a voltar atrás na possibilidade de um ataque aqui muito forte, que aumente muito a escalada contra o Irã, justamente porque esse momento de dor política do Trump está em níveis elevados. Por outro lado, também a gente tem que entender o lado do Irã, né? E é verdade que o Irã ele nunca ganhou tanto dinheiro quanto eles estão ganhando agora com essa guerra. A Gavco, eles soltaram um relatório e eles mostraram aqui que antes da guerra começar, o Irã exportava cerca de 1 milhão de barris por dia a um preço médio de 40 a 45 dólares por barril. Tá? Isso tipicamente porque o Irã ele vende o barril de petróleo dele com um desconto de mais ou menos 20 dólares aos preços internacionais. Então se a gente tinha um petróleo negociando antes do conflito próximo da casa de 60 a 65 dólares, o Irã vendia esse petróleo a 40 a 45 dólares. De desconto, né? E eles exportavam cerca de 1 milhão de barris por dia. Desde que esse conflito começou, desde que a guerra do Oriente Médio ali se iniciou, o Irã tem exportado cerca de 1,7 milhões de barris de petróleo a um preço de 100 dólares por barril. E ao mesmo tempo eles ainda têm cobrado, né, esses pedágios de 2 milhões de dólares para cada navio que passa pelo Estreito de Hormuz. E agora a gente tem mais ou menos 30 navios passando por semana, o que dá mais ou menos aqui 60 milhões de dólares adicionais de receita para o regime iraniano por semana desde que o conflito começou. Então se a gente fizer um cálculo simples aqui, a gente consegue chegar na ideia de que antes o Irã ele gerava aqui mais ou menos 45 milhões de dólares por dia com exportações de barris de petróleo, que vai dar próximo de 1 bi a 1 bi e meio de receita por mês. Né? E agora, desde que esse conflito iniciou, eles estão vendendo a 100 dólares o barril, só que eles estão exportando cerca de 1,7 milhões de dólares o barril, que dá 170 milhões de dólares de receita. No mês são 5 bilhões de dólares de receita e você ainda tem que adicionar aqui esses 250 milhões de dólares a mais de receita, que são dos pedágios. Então o Irã está gerando praticamente 5 bilhões e meio de receita por mês aqui desde que o conflito iniciou. Então esse conflito tem beneficiado muito o Irã economicamente. É óbvio que eles estão em guerra, eles estão em conflito, então eles também têm gastado muito dinheiro, eles têm utilizado muitas armas, drones, mísseis, tudo isso tem um custo. Né? Então obviamente que não é como se eles estivessem ganhando dinheiro e não necessitando, mas mostra pra gente que eles estão numa posição relativamente confortável. A melhor forma, talvez, dos Estados Unidos, do Trump, conseguir causar uma dor pro Irã, de fato, seria atacar a ilha de Karg e conseguir aqui, de alguma forma, colocar o Irã numa situação delicada nesse momento, mas, de novo, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Pode ser esses os planos do Trump hoje, quando eles
talvez fizerem um ataque aqui às 8 horas da noite como eles prometeram, mas eu tendo a achar que o Trump ele vai voltar atrás, ele vai promover aqui mais um cessar-fogo, vai dar mais um tempo aqui para tentar chegar em um acordo. Mas se o estreito continuar fechado, são mais 1-2 semanas aqui que o estreito continue fechado, a gente vai continuar tendo essa dor constante no preço do barril de petróleo, que vai continuar subindo, não importa o que digam, o que o mercado acha. Se o estreito continuar fechado, o preço do barril de petróleo vai continuar subindo dia após dia, e a média do preço do barril de petróleo ao longo do ano também vai ficando cada vez mais alto, que vai colocar a economia global em uma dor muito grande, mesmo depois que esse conflito encerrar. Tá? Então isso também é um fator extremamente importante, porque mesmo que a guerra acabe, mesmo que a gente tenha aqui um cessar-fogo por mais algum período e o S&P e o mercado inteiro suba e repique aqui das mínimas, a gente ainda está falando de uma dor evidentemente alta caso o Estreito de Hormuz continue fechado. Então o principal catalisador do mercado hoje é o Estreito de Hormuz abrir. Se o Trump conseguir um cessar-fogo com o Estreito de Hormuz aberto, aí a gente pode ver um rally muito grande nas bolsas. E é verdade também que está bem propício para isso acontecer. O preço das ações de tecnologia nunca estiveram, talvez, nos seus níveis tão baixos e baratos quanto eles estão agora. Se a gente der uma olhada aqui, a Meta já realizou bastante das máximas aqui, desde que o conflito iniciou, a Amazon também, a própria Microsoft teve uma realização muito forte aqui nesses últimos dias, desde que o conflito se iniciou. A Microsoft talvez seja uma das que mais caiu. A Nvidia teve uma realização bem relevante aqui também, né? A Nvidia ela caiu bem das máximas e a Nvidia ainda está reportando muito bem. Inclusive, a Nvidia, na minha opinião, talvez seja uma das ações aqui mais interessantes para começar a olhar caso esse conflito acabe, né? Vamos supor que esse cessar-fogo aconteça. Vamos supor que a gente finalmente consiga aqui chegar nesse cessar-fogo. Que empresa que você estaria de olho para comprar? Eu diria que talvez empresas de consumo como Meli e Amazon são nomes chamativos, mas principalmente a Nvidia. Se você der uma olhada, os múltiplos da Nvidia estão nos níveis mais baixos que eles já estiveram nos últimos 10 anos. Desde 2015, a Nvidia só negociou 3 vezes com esse múltiplo de lucro para frente dos próximos 12 meses, abaixo de 19 vezes, que é um múltiplo relativamente muito baixo. Se a gente der uma olhada, esse gráfico ele mostra uma paridade entre o lucro da Nvidia com o lucro do S&P. E nesse momento a gente consegue ver que o desconto que a Nvidia está em relação aos lucros Ford, né, os lucros para frente do S&P, também são os mais descontados dos últimos 10 anos. Isso porque a Nvidia sozinha ela tem uma contribuição muito grande para o crescimento do lucro do S&P, né, e ela nunca negociou com um desconto tão baixo em relação aos múltiplos do S&P nos últimos anos. Se a gente der uma olhada aqui, a gente vai ver que os lucros da Nvidia eles têm disparado, eles continuam subindo muito forte, isso não mudou, não parou, mas as ações ficaram aqui de lado desde que o conflito iniciou. As ações têm, obviamente, não acompanhado a expectativa de crescimento de lucros da Nvidia, porque o mercado está assustado que, enfim, com todo esse conflito a gente possa entrar em uma recessão global, que as empresas possam acabar voltando atrás no CAPEX que elas fizeram, que elas estão prometendo fazer de inteligência artificial ao longo desse ano. E é verdade que a OpenAI já voltou atrás em parte daquele CAPEX que ela tinha prometido, mas é porque a OpenAI era meio megalomaníaca, né? A OpenAI tinha prometido $1,5 trilhão de CAPEX até 2030, eles voltaram atrás para um número mais perto de $600 bilhões, o que ainda é bastante coisa. Mas se a gente pegar todas as outras empresas hyperscalers que também investem muito CAPEX em inteligência artificial, como Microsoft, Amazon, Google, todas essas empresas ainda estão com guidance, a Meta, todas elas ainda estão com guidance de CAPEX para inteligência artificial nesse ano acima das expectativas, o que obviamente vai inflar os lucros da Nvidia, da Micron, da SanDisk, de todas essas empresas que de alguma forma surfam e vendem infraestrutura de inteligência artificial para essas empresas. E essas empresas também elas têm uma contribuição bem importante aqui para os lucros do S&P como um todo, né? Se a gente olhar, só as empresas tech aqui, elas representam cerca de 60% da contribuição de lucro do S&P, que é muita coisa, né? Essa é uma estimativa do Goldman. Então você vê que a Micron, o crescimento de lucros dela representa cerca de 18% do crescimento de lucros do S&P, enquanto a Nvidia de disparada é a maior, com cerca de 35%, ou seja, toda a expectativa de lucro do S&P para esse ano, mais de 1/3 é só a Nvidia. E a Nvidia está negociando nos múltiplos mais descontados que a gente viu nos últimos anos, o que obviamente coloca a ação aqui
num patamar interessante e chamativo para a gente possivelmente surfar um fim do conflito. Se esse conflito encerrar amanhã ou a gente tiver mais um delay aqui de 2 semanas, se o Estreito de Hormuz por algum motivo abrir, a Nvidia se torna aqui talvez uma das grandes candidatas a surfar uma alta relevante. O Goldman Sachs colocou aqui essa expectativa de recomendação de compra para a Nvidia com preço-alvo de 12 meses em $250, tá? Com o lucro dela aqui esperado de $8,25 por ação para os próximos 12 meses. E a Nvidia ela vai reportar aqui no dia 20 de maio, né? Então daqui a um mês mais ou menos a gente tem o resultado da Nvidia e a gente vê que no último release, né, no último report aqui que a empresa deu, ela estava mais próxima de $200 por ação e dessa vez ela pode bater de novo o guidance, ela dá um guidance ainda mais forte que o mercado esperava para o próximo trimestre e a empresa ainda está relativamente distante desses $200 aonde ela estava anteriormente, o que pode significar que a Nvidia é talvez a ação aqui mais interessante para estar comprado caso esse conflito de fato desescale de alguma forma. Se escalar, se o Trump de fato atacar muito forte o Irã nas próximas horas aqui, se ele fizer boots on the ground, ou se ele de alguma forma atacar a infraestrutura de petróleo da ilha de Karg, aí realmente, provavelmente a gente vai ver uma realização bem mais forte dos mercados. O petróleo tende a subir bem mais, e aí obviamente nada dessa ideia de repique do mercado vai funcionar. Mas se a gente tiver de novo um taco, um delay, eu acho que dessa vez o mercado pode sim reprecificar mais forte essas ações e a Nvidia sendo uma das mais chamativas nesse momento. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, deixa seu like no vídeo e faça parte do nosso grupo fechado. O link está aqui na descrição. Eu tenho trazido todas essas atualizações sobre a Nvidia, sobre o conflito, lá dentro do nosso grupo fechado que você pode ter acesso clicando aqui no link na descrição. Muito obrigado por assistir e até mais!